Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Anutri Taon, que é uma série de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada e definitiva. Para quem não me conhece, sou a Lana, sou nutricionista e o tema que eu vim falar aqui na live de hoje são sobre os 7 alimentos que estão te engordando sem que você perceba. Antes da gente começar aqui a nossa live, eu sempre peço para que você compartilhe esse conteúdo, compartilhe essa live com alguém que você acha que precise ouvir o que eu vou falar aqui hoje, que você sabe que está na busca pelo emagrecimento. Manda aí no seu Instagram, você que está assistindo pelo YouTube, né, no gravado. Se você não me segue aqui, eu tenho dicas diariamente sobre nutrição, sobre emagrecimento, onde eu vou te ajudar aí nessa caminhada, nesse processo de emagrecimento, certo? Então vamos começar aqui hoje com essa live. Eu selecionei 7 alimentos, ainda coloquei entre aspas, porque nem todos eles são considerados alimentos, são considerados produtos alimentícios, né? Nem alimentos são, porque são uma mistura de várias coisas feitas na indústria e que vendem pra gente como alimentos, mas na verdade não são. E por quê? Vou falar por quê que cada um deles pode prejudicar e muito o emagrecimento de vocês. Hoje eu tô fazendo a live aqui em um cômodo diferente da casa, porque tá muito barulho lá onde é o meu escritório. Então, conto aqui com a colaboração das gatas, para elas não virem aqui e acabar com tudo. Então, qualquer coisa vocês já sabem. Bom, vou começar aqui, então, falando sobre o primeiro dos 7 alimentos que estão prejudicando sem que você perceba, que são as bolachinhas, torradinhas e massas, pães e afins. Tudo que for desse tipo que vem do refinado, né, da farinha refinada, são alimentos que vão te engordar sem que você perceba. Eu vejo que muitas pessoas acabam comendo a torradinha ou a bolachinha, principalmente, né, que eu coloquei esses como principais, achando que estão fazendo uma boa troca. Às vezes, quando trocam o pão eu vou começar a fazer dieta, vou começar a me alimentar melhor, e aí começam a comer esse tipo de coisa, né? Trocam pela torrada, trocam pela bolacha, e não se dão conta que, às vezes, comer 5, 6 bolachas é mais do que um pão, muitas vezes, né? E às vezes as pessoas comem muito mais do que isso. Então, começou ali o café da manhã, tô de dieta, vou comer só 3 torradinhas, vou comer só 4 bolachinhas, ou então no final da tarde, bateu aquela fome, eu vou comer também essas coisas. Isso é a pior coisa que você pode fazer quando você tá com fome. E por que esses alimentos, eles vão acabar prejudicando o seu emagrecimento? Um dos fatores é esse, um dos motivos é esse. Eles vão aumentar a sua fome, ou seja, aquelas 4 bolachinhas que você comer, aquelas 3 torradinhas que você comer, não vão ser suficientes para satisfazer a sua fome. Logo depois você vai estar com fome de novo. Um outro fator também é que isso é um produto alimentício, não é também considerado um alimento. Se você pegar o rótulo e olhar, você vai ver que tem vários ingredientes ali que não são ingredientes naturais. Então, a dica importante é essa: sempre que você tiver que olhar o rótulo, né, se você já fica na dúvida se aquilo é natural ou não, provavelmente aquilo não é uma coisa natural. Então, as bolachas, se você olhar, tem uma série de ingredientes que não são ingredientes naturais, são ingredientes artificiais para deixar aquele alimento mais saboroso, para deixar aquilo com a textura mais crocante, né? Como é o caso, às vezes, da bolacha recheada, que tem a crocância mais a maciez do recheio. Então, tudo tem um propósito para deixar aquilo mais, aparência melhor também, para que você se sinta mais atraído a comer. Consequentemente, você acaba comendo mais. Tanto pelo fato de despertar mais fome, como pelo fato de despertar isso no sabor mesmo, né? A gente não tá acostumada com esse... Nosso cérebro não foi feito para lidar com tanto sabor ao mesmo tempo, e é por isso que a gente acaba querendo comer mais daquilo. Então, achar que bolachinha, torradinha, essas coisas, você trocar isso, às vezes por... como eu sempre dou a dica, né? Comer um ovo no café da manhã é muito mais nutritivo, vai saciar muito mais a sua fome do que você comer isso, né? Do que você comer o pão. Eu sempre falo que o pão não tem problema você comer se for um pão no seu dia, mas você vai ver aqui, conforme eu for falando na live, que tem vários alimentos que, se você ir somando, até aquele pão, ele também não vai ser legal ali no seu dia. Esse pão só não vai ter problema nenhum quando todo o seu dia, o resto do seu dia, ele tá bem equilibrado. E comparando o pão com 4 bolachas, 5 bolachas,
dá na mesma e às vezes você consegue satisfazer a fome mais com um pão. Exemplo que eu dou sempre, um meio pão ali com um ovo mexido, você vai conseguir satisfazer mais a sua fome do que você comer 4 bolachinhas. Então, esse é o primeiro grupo de alimentos aí dessa lista que está te engordando sem você perceber, comendo em vários momentos fora de hora, quando sente fome vai e pega aquela bolacha. Isso não é uma coisa legal de você fazer, não é uma coisa saudável e sempre que você tiver dúvida, pega o rótulo e olha. Uma simples bolacha, eu há muito tempo atrás, né, antes de eu me formar, eu achava que bolacha era, sei lá, farinha, ovo e sal, sei lá. Mas quando você vai olhar o rótulo, essas bolachas industrializadas, você vai ver que tem uma série de ingredientes que não fazem parte de ingredientes naturais. Se não é natural, se é uma coisa que é química, que é feita para você querer mais daquilo, obviamente isso não vai ser uma coisa saudável. Então é importante que você olhe esse rótulo, porque isso não vai ser saudável para você e muito menos vai te ajudar aí no seu emagrecimento. Sejam todos bem-vindos aí, minha mãe Thaís, como sempre, a Lude, Cleves, meu tio Otávio, sejam bem-vindos e espero que vocês curtam bastante aqui, aproveitem bastante esse conteúdo hoje, que vai ser muito importante para vocês, não só para quem quer emagrecer, mas essa questão, para mim, é muito importante falar de coisas industrializadas que atrapalham muito a nossa saúde e que muitas pessoas não têm noção. Deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo lá na rede social vizinha, lá no Tico-Teco. Eu tenho meu perfil lá, inclusive ele é maior do que o perfil daqui. E lá o pessoal, assim, você posta uma coisa, todo mundo sabe de tudo, né? Todo mundo é nutricionista, todo mundo é médico. E aí rola até uma discussão. E aí eu postei esses dias sobre o glutamato monossódico, né? Eu fui comprar um amendoim e eu gosto muito de amendoim. E aí, o que eu faço normalmente quando eu tô com vontade de comer? Eu compro aquele amendoim que é um amendoim purinho mesmo, que não tem a casca, que nem com sal eu gosto. E aí eu fui atrás do amendoim, até comentei isso aqui nas stories. Só que quando eu cheguei para procurar o amendoim no mercado, nos lugares, eu fui olhar o rótulo e aí eu me surpreendi, eu nem tinha noção disso, né? Porque como eu compro naquelas casas de coisas naturais que é por quilo e é esse natural, eu não me preocupo. Só que como não tinha aqui perto, eu fui, né, no mercado normal. Quando eu fui olhar, tinha lá amendoim, sal, né, maltodestrina. O que é a maltodestrina? É um tipo de açúcar. E glutamato monossódico. O glutamato monossódico, ele é um realçador de sabor. Esse é um composto que tem na natureza, tá? É um composto, não somente sintético, só que quando usado em excesso, ele traz sim riscos para a nossa saúde. E outra coisa que eu levo a pessoa a pensar, se num amendoim, que é um produto salgado, que é um produto natural, normal, não tem que ter gosto mais de nada além de amendoim, você tá colocando um realçador de sabor, né, como tinha nesse, e maltodestrina, que é açúcar, pensa a combinação, né? Então, você misturou uma coisa salgada com o açúcar, que é a maltodestrina, que é um tipo de açúcar, e mais um realçador de sabor. Olha o que você fez desse alimento que seria um alimento natural. Para que isso? Para que você acha que serve isso? A indústria quer que você coma mais daquilo, porque se você comer, já parou para comer um amendoim desse simples que eu tô falando, até às vezes sem sal, ou até com um pouquinho de sal mesmo, você não consegue comer muito. Então, a intenção que a indústria tem quando coloca essas coisas é para que você coma mais. E aí eu peguei uma outra marca lá também que tinha gordura, acho que era gordura de palma e tinha um realçador de sabor também. Então, eu não consegui, no fim das contas, eu não consegui achar o amendoim que eu queria, né? Porque não tinha aqui perto a casa de produtos naturais e eu fiquei indignada, porque uma coisa que é para ser natural, um gosto natural, quando você pega ainda uma coisa que não existe e a indústria faz como um produto alimentício, você ainda até entende, você sabe que aquilo ali é uma porcaria, você come, mas você come sabendo daquilo. Agora, um amendoim não precisa realçar sabor de nada. Isso já prova como a indústria quer que você coma mais daquilo. É difícil você comer demais das coisas que têm o gosto natural, né? A gente se sente satisfeito com o gosto que elas têm. Já essas substâncias são colocadas para que você sinta mais vontade de comer. Então, no fim, enfim, só contei essa história para vocês entenderem que a gente começou a normalizar, né? As pessoas começaram a normalizar
esse tipo de coisa. E aí, quando eu postei isso lá na rede social vizinha, eu fui meio escrachada, assim, porque, nossa, que absurdo, mas o consumo de glutamato monossódico, ele é seguro, né, segundo os órgãos e tudo mais. Só que, olha que interessante, existem estudos que dizem que o excesso, né, você não pode consumir em excesso, porque faz mal, só que não tem uma recomendação de quantidade. Como você vai saber que é excesso? E outra coisa, quando você vê no rótulo, só vem indicado que tem aquele produto ali. Então, vem lá como realçador. Se não tiver escrito glutamato monossódico, vai estar escrito realçador de sabor. Então, você já sabe que tem. Só que não tem a quantidade. E detalhe, não há um limite para ser colocado esse tipo de substância. Então, quando você vai pegar lá na Anvisa, qual que é o limite? Até o ponto que não como é que eles colocam? Até o ponto que não modifique as características do alimento, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ou seja, não tem um limite de quantidade. Aí eu te pergunto, como é que você sabe que isso tem a quantidade certa para você comer? Se não tem um limite de quantidade na hora que a indústria vai fazer, e se não tem um limite de quantidade de quanto você pode comer. Então, é para você ligar as antenas e ficar atento, porque se é um produto que tá falando que não pode consumir em excesso, mas que não tem uma legislação dizendo quanto que pode ter disso no produto e nem o quanto as pessoas podem comer, é algo que pra mim, eu vou querer comer o menos possível, né? Então, toda vez que você olhar... E outra, não é só um alimento. Às vezes você pega ali no seu dia os alimentos que tem, que você vai consumir, vários alimentos vão ter esse mesmo tipo de composto. Não é uma coisa que você come, são várias coisas no dia, como eu vou falar aqui algumas outras, que você vai se identificar, que quando você vai somar, vai ultrapassar, ó, rápido, no meio do dia você já ultrapassou a quantidade que você precisava. Então, fiquem atentos com isso. Eu até fiquei de fazer um vídeo lá no TikTok, lá pra falar mais sobre isso, para as pessoas entenderem, e eu entendo que as pessoas não têm esse conhecimento, e meu papel realmente não é ficar brava com isso, mas de mostrar para as pessoas qual que é a realidade, porque ficou tão assim as coisas que as pessoas começaram a normalizar o que não é normal, e o que é normal, a comida natural, começou a ser questionada ao invés desses produtos e esses compostos químicos que são colocados nos alimentos. Então, só um parênteses que eu abri aqui bem grande, né, mas para que vocês entendessem essa questão das bolachas, tá? Segundo, produto alimentício que pode estar atrapalhando o seu emagrecimento. As bebidas açucaradas. Existem muitas bebidas aí hoje no mercado que são açucaradas e que muitas vezes você pode beber e não saber que tem tanto açúcar assim. Alguns exemplos. Achocolatado, né? Que de chocolate eu brinco que não tem nada de chocolate ali, nem o cheiro, às vezes só o cheiro é de chocolate, né? Suco de caixinha. Eu já vi muitas pessoas, e a gente que é nutricionista, a gente tem a tendência, às vezes, de tanto que a gente estuda e fala sobre essas coisas, de achar que as pessoas sabem, né? Mas depois eu comecei a perceber que muitas pessoas são muito leigas nisso. Então, o que pra mim, às vezes, é muito simples, é muito básico, às vezes pra pessoa não é. E aí eu comecei a me atentar mais sobre isso. Eu conheço uma pessoa que ela falou assim pra mim, ó, eu não bebo refrigerante, né? Eu tirei refrigerante da minha vida, da vida do meu filho. Eu não ofereço mais isso pro meu filho, porque eu entendi que é perigoso, porque tem muito açúcar e tudo mais. E aí, eu tava numa festa com essa pessoa e eu vi ela tomando suco de caixinha. Aí, ela até comentou nesse dia, ó, eu tomo esse daqui, esse suco. Aí eu falei, opa, peraí, hora de entrar em ação. Eu não costumo falar assim pra quem não me pergunta, tá? Em festa, em lugares que eu não tô trabalhando. Mas nesse caso eu resolvi falar. Porque a pessoa tava achando que tava fazendo uma coisa certa e tava totalmente errada. Porque ela achou que o suco de caixinha, né? Que tem até a marca, eu não vou falar o nome da marca, é uma marca famosa, que aquele suco seria melhor do que o refrigerante. Porque afinal é suco de fruta. E não é. Porque o que tem naquela caixinha ali, às vezes mais da metade é açúcar. Então, até coloquei aqui uma quantidade. Um suco de caixinha, 200 ml de um suco de caixinha, ele tem mais ou menos 22 gramas de açúcar, que são umas 2 colheres de sopa. A colher de sopa é aquela colher normal que a gente come, né? Então, tem 2 colheres daquela e 200 ml é aquele suco de caixinha pequenininho.
Então pensa, você tá comendo 2 colheres de açúcar em um copinho de suco. Muitas vezes você não toma um copo de suco, você toma mais do que um, toma várias vezes ao dia. Então, são calorias ali líquidas que você não tá percebendo que você tá comendo, que não... E outra coisa, não te satisfazem, porque vão passar muito rápido ali pelo seu estômago, fazer a digestão e já sair, logo você vai sentir fome de novo, né? Misturado ainda com outras coisas, com excesso de açúcar, farinha, enfim. É tudo uma mistura, né? Nunca vem sozinho. Então, as pessoas, às vezes, são enganadas, achando que estão tomando aquilo e é saudável. Eu nunca me esqueço de uma coisa também que eu vi, faz um tempo já, alguns anos, daquela marca de suco também famosa, de suco de saquinho, né? Que a gente... isso aí, acho que já tá bem estabelecido, as pessoas já entenderam que não faz bem. Mas na época ainda era uma coisa que as pessoas tomavam bastante, que veio assim com a propaganda de que tinha espuminha, né? Que era... Ou seja, tem espuminha, então é muito próximo do suco natural de laranja, que tem espuminha. E ainda vinha lá vitaminas, tal e tal e tal. Gente, isso não existe. Como que é? Olha, pra vocês verem como a indústria é e quer fazer a nossa cabeça. Você pegar um suco de um pó, que não tem nada de natural, não tem nada de fruta ali, e querer associar isso a uma coisa saudável porque tem espuminha. Não faz sentido, né? Mas na época fez o maior sucesso, porque era um suco que as crianças tomavam, então para as crianças também era uma coisa legal. Olha como tudo envolve para que você consuma mais. Então é preciso ficar atento nessas calorias líquidas cheias de açúcar. Então eu falei aqui do achocolatado, falei do suco de caixinha, aqueles chás de... Chá, sabe? Que vem de garrafinha. Também cheio de açúcar, né? A mesma coisa que esse suco de caixinha. Então, para uma garrafinha de chá, ó, presta atenção, né? Essa ainda é pior do que o suco. Uma garrafinha de chá de 200 ml tem mais ou menos 60 gramas de açúcar. São 6 colheres de sopa. 6, tá? Energético, tem muito açúcar no energético. Então, se você já bebe a bebida alcoólica, que já não é legal se você quer emagrecer, e ainda põe energético, você potencializa isso. Então, são 3 colheres de sopa numa latinha de energético. Ou seja, muito açúcar numa concentração muito pequena de líquido ali, que vai passar pelo seu estômago, você nem vai sentir. É como se você estivesse bebendo água, só que o efeito vai ser muito pior, lógico, né? Para você ter uma ideia, a quantidade recomendada de açúcar por pessoa por dia são de 2, mais ou menos, recomendada não, assim, não é nem que se recomenda comer essa quantidade, aqui é o limite, que passou daí já tá muito ruim. São 2 colheres de sopa. E olha como eu falei que todas essas bebidas aqui tem 2 ou mais colheres de sopa em uma bebida. Você não vai beber só uma vez, só um copo, e não é só isso que tem o açúcar. Durante todo o seu dia, você vai consumir coisas que têm açúcar, tem o açúcar das frutas também, o açúcar dos alimentos naturais. Então, quando você vai somar, você passou, ó, muito... Facinho, você passou a recomendação máxima diária, que seriam de 2 colheres de sopa. Então, é preciso se atentar muito nisso. O açúcar, hoje já se sabe, não tem dúvida nenhuma hoje de que o açúcar é uma das piores coisas que você pode ter na sua alimentação. Então, quanto mais você puder reduzir isso da sua alimentação, melhor vai ser para você. Então, esse foi o segundo. Terceiro, molhos prontos. Molhos prontos eu coloquei aqui como o molho que você usa para fazer a sua macarronada, né? Molho de tomate, usa na carne, enfim, não sei onde que você usa. Mas também molhos para salada. Já viu aqueles molhinhos que você compra daquela marca famosa de maionese lá, que tem molho de queijo, molho salada Caesar, tem molho de rosé, enfim, tem vários tipos de molhos lá. E aquele molho também não é nada saudável. Ou seja, você pegou a sua salada, aquela salada bonita, de um monte de folhas, cenoura, tomate, fez aquele prato bonitão de salada, aí você vai e me pega e coloca um molho desse, industrializado, né, cheio de aditivo, que eu acabei de falar que não é bom, além de ser muito calórico também. Uma colherzinha de sopa, eu pesquisei, um molho desses, eu peguei de sabor de queijo. Se você pegar uma colherzinha de sopa, e às vezes a pessoa coloca muito mais que isso, você tem ali em média 75 calorias.
em uma colherzinha de sopa que não tem nutriente nenhum, que não vai fazer efeito bom nenhum pro seu organismo, que você vai estar deixando a sua comida que seria saudável com uma coisa ruim. Né? É muito contraditório você pegar sua salada, que é totalmente saudável, para colocar um molho desse. E o molho de tomate nem se fala, né? Aqueles molhos de sachêzinho, faz muito tempo que eu parei de usar aqui em casa. Eu usava, muito tempo não, vou pôr aí uns 3, 4 anos atrás, eu ainda usava esse molho em casa, mas eu percebi, parei e falei, não, isso daqui não vai fazer mais parte da minha rotina, porque o negócio não tem nada de natural, tem muito aditivo químico, tem açúcar, né? Tudo tem açúcar, gente. Se vocês forem olhar no rótulo, tudo praticamente tem açúcar. Por isso que eu tô falando que quando você vai somar no dia, não é só aquela quantidade, né? Tem realçador de sabor, tem aditivo químico, tem açúcar, tem óleo vegetal, que eu já vou falar também do óleo vegetal, acho que é o próximo item. Então, é um composto ali que não tem nada de natural. E aí você vai fazer aquela comida, às vezes você tá no foco ali, faz uma comida gostosa, né, uma carne ali que você preparou com tanto carinho, você vai e coloca um molho desse, você acabou com a comida. E aí é o que eu costumo falar, né? E as pessoas falam, mas é muito caro, porque às vezes, quando eu vou fazer alguma coisa assim, ou eu faço o molho natural, que dá mais trabalho sim, o tomate não tá muito barato, né? Acho que agora até baixou um pouco o preço, teve uma época aí que tava, sei lá, R$10 o quilo. Enfim, depende do lugar também. Quando eu consigo fazer o molho natural, eu prefiro fazer. Quando eu não consigo, aí tem aqueles industrializados que eu falo que são os industrializados do bem. Então, eu vou lá no mercado, o mercado que eu vou tem um molho que é de vidrinho, e aí sempre voltando na história de você olhar o rótulo. Se você olhar lá e só tiver tomate e sal, o mais natural é esse, tomate, sal e tempero, tá tudo bem você usar esse molho. Agora, se você olhar e tiver uma lista gigante de ingredientes, tiver óleo vegetal, não usa. Mas, normalmente tem esse que é mais natural. É mais caro? Acho que um vidrinho, assim, desse tamanho, assim, sei lá quanto que tem ali, se é 300 ml, quanto que é, custa mais ou menos uns R$8. Eu sei que é caro, não é barato. Só que é aquilo que eu falo, se você tá usando o molho sempre, se você tá usando o molho ali na sua rotina diariamente, você tá fazendo coisas muito diferentes aí no seu dia a dia. Então, isso já começou errado. Então, molho de tomate é para você usar em situações atípicas, para coisas diferentes, que você for fazer uma carne que precise de molho, um macarrão, às vezes, que você vai fazer, que não é também para ficar fazendo macarrão direto, e aí, né, eu acabo pegando a pessoa nisso também. Se você tá fazendo macarrão direto, é porque alguma coisa tá errado. Não é pra ficar usando massa direto no seu dia a dia. Lembra que eu falei da farinha, que não é uma opção legal? Então, se você tá fazendo isso com muita frequência, já aponta que você não tá fazendo uma alimentação de modo geral saudável. Então, você pegar esse molho que sim, custa um pouquinho mais caro, mas que você vai usar pouquíssimas vezes. Então, às vezes compensa você comprar ou usa esse, ou faz natural, ou não usa nada, porque aquele que você vai usar de sachê, uma que não tem quase nada de molho ali, tem muito... uma vez eu vi uma coisa que é até meio nojenta de falar, mas até pelo de rato tem naquilo. Então, o natural tem uma quantidade, não sei se vocês sabem disso, mas tem uma quantidade aceitável de ter isso em alguns produtos. Então, pode ter em uma quantidade que eu não sei quanto que é, mas a indústria pode fazer isso. Então, vocês veem como que o negócio vai além, né, do que a gente imagina. Quanto mais natural a gente puder fazer, melhor ainda. Eu não tô falando isso com o intuito de assustar, de fazer vocês desistirem de tudo, mas para vocês saberem que há opções melhores, até no mercado, que sim, custam um pouco mais caro, mas que você não vai usar sempre, então às vezes vai acabar compensando. Ou quando você tiver disposição e quiser fazer aquele molho natural, caseiro, legal, aqui no meu perfil tem receita, fica super gostoso, dá pra você fazer uma boa quantidade, que normalmente quando eu faço em casa, eu faço uma boa quantidade e vou congelando ele pega aqueles vidrinhos, né? E congelo em várias porções. E aí eu uso várias vezes, tá? Então, molho natural, molho de tomate e molho pra salada, não usem esse tipo de molho. Principalmente esse pra salada. Você tá pegando sua salada e acabando com ela com esse tipo de molho. Tem várias receitas. Inclusive, tem uma que eu dei aqui esses dias, que é de molho de mostarda com iogurte. A mostarda também, você olha no rótulo, tem uma marca lá que tem só ingrediente natural, então você tem que olhar o rótulo sempre. Não pega aquela que tem amido,
Enfim, é sempre olhar o rótulo. Dá pra você fazer um molho desse, um molho de limão natural, sempre dá pra fazer. E isso é rapidinho, você só mistura, dá pra você usar ali 3, 4 dias tranquilamente. É muito melhor do que você usar esses molhos industrializados que vão acabar com a sua saúde e acabar com o seu processo de emagrecimento também, porque você viu que uma colherzinha de sopa pode ser muito calórico e acabar ali com a sua salada, tá? Esse foi o terceiro. Quarto é alimento que está te engordando sem você perceber. Esse também não é um alimento, né? É um produto também refinado, que são os óleos vegetais extraídos de semente. Eu sempre falo bastante desses óleos aqui. Não é só o óleo de soja. Muitas pessoas já têm essa noção de que o óleo de soja não é bom para a saúde, né? Então, que não é para ser utilizado. Isso muitas pessoas já sabem. Mas, além disso, a gente tem óleo de milho, óleo de canola, óleo de, não sei mais, acho que de algodão, enfim. São óleos que são extraídos de semente e que, por muitas vezes, foi passado para nós como coisas saudáveis. Então, óleo de milho, de canola, né? Troco de soja pelo de milho e de canola. E, na verdade, isso é tudo farinha do mesmo saco, tá? Já vou falar aqui para vocês. Isso é um grande mito e tem muito ainda essa resistência por parte das pessoas, porque durante muito tempo isso foi passado de uma forma errada pra gente. Então, a gente que estuda, e vou te falar, tá? Até profissionais ainda pensam com a cabeça de sei lá quantos anos atrás, que não pesquisam, não vão atrás e não estudam. Porque esse tipo de óleo que é extraído de semente também, que são os óleos vegetais, eles não são saudáveis. Porque pensa, eu sempre falo isso, né? Você pegar e extrair óleo de uma semente que nem seria para ter óleo ali. O processo industrial que é feito para ser extraído óleo disso é um processo gigantesco. Então, pensa você transformar isso em gordura. É um processo muito grande. Tem muito, e até é falado que é refinado por conta disso. Tem muito aditivo ali nesse processo. Não pense na sua inocência que é só um olhinho extraído ali. Não é. É diferente do óleo do azeite, é diferente do óleo de coco, é diferente da banha de porco. A banha natural também, porque também hoje em dia tem a banha que é refinada, eles colocam açúcar, colocam outras coisas, tem um monte de coisa. Mas não quer errar, gordura que você pode usar: a gordura do azeite e a gordura da manteiga e óleo de coco. Você não erra usando esse tipo de gordura, não faz mal. Com muitas pessoas também tem uma grande discussão da manteiga e da margarina, né? Lá na outra rede social vizinha também eu fui meio escorraçada quando falei disso, porque ainda tem essa mentalidade de que a gordura da margarina já foi boa, já foi ruim, agora estão falando que é boa de novo, tem um monte de profissional falando que tudo bem comer margarina. A minha cabeça continua a mesma, porque os estudos continuam os mesmos, e nunca pra mim vai entrar na minha cabeça. Eu sempre falo, né? Se tá na dúvida, pensa o que é melhor, o que na sua visão, sem você entender nada, sem você estudar nada, não entender nada, nunca viu de nutrição, se você fosse avaliar por um parâmetro, você pegar uma gordura da margarina que foi feita na indústria, né, a partir de óleos vegetais desses que eu acabei de falar, e pegar uma gordura da manteiga que veio ali, que veio de origem natural. O que seria melhor? Sem você entender nada, nada de nada. Você escolheria, eu acho, né, pelo menos acho que boa parte das pessoas escolheriam a gordura que é natural. Então, é só você pensar, quando você estiver na dúvida, nisso. Então, hoje em dia ainda se fala muito, tem muito essa discussão, mas porque, de novo, a indústria quer vender. Ela não quer que você coma coisas naturais. Porque o que vai ser dela? O que ela vai vender pra você? Né? Tem muitos estudos até, inclusive, que muitas pessoas defendem quando vão falar disso, que são patrocinados, adivinha por quem? Pela própria indústria. Então, isso quem estuda e quem vai a fundo sabe, mas eu entendo que a população que é leiga e muitos profissionais que também não têm essa paciência de sentar a bunda na cadeira e estudar, não vão saber e vão continuar passando a informação errada. Então, é só vocês irem aí pela intuição, pela nossa evolução e entender como o nosso corpo funciona, como ele funcionou desde sempre e o que é melhor, você pegar uma gordura que foi feita fabricada ou uma gordura que veio de uma coisa natural. A gordura da margarina e desses óleos vegetais, por que elas são ruins, né? Por que eu, aqui falando de emagrecimento, atrapalham o emagrecimento? Elas não são tão bem metabolizadas, não são metabolizadas pelo nosso corpo, porque o nosso corpo não reconhece isso como uma gordura natural.
ela impede a queima de gordura até a nível de mitocôndria. O que é a mitocôndria? É a célula lá que vai trabalhar a nossa queima de energia. É a partir dali que se usa a energia. Então, ela impede e atrapalha essa queima de gordura também pela mitocôndria. Então, esse tipo de gordura, que é a gordura vegetal, né? Essa que eu acabei de falar, vai atrapalhar seu emagrecimento nesse sentido também. Atrapalha a sua queima de gordura, favorece o acúmulo de gordura e mais, fica se acumulando ali também na parede das artérias, é uma gordura inflamatória. Então, sim, esse tipo de gordura é ruim e traz risco de doença cardiovascular também, diferente da gordura natural dos alimentos, né? Muitas pessoas também confundem isso e acham que a gordura, por exemplo, de uma carne, da manteiga, do leite vai fazer mal. E a gordura que faz mal mesmo é esse tipo de gordura. Então, não usem, se vocês puderem, troquem o que você vai cozinhar. E, de novo, voltando. Alana, mas o azeite é muito caro. E, realmente, azeite, hoje a gente também tem que tomar cuidado, porque tem muitos azeites que são adulterados, né? Enganação, né? Fala que é só azeite extra virgem e muitas pesquisas mostram que não tem óleo misturado, enfim. Mas tentar usar um azeite bom, uma manteiga, pelo menos se não for o azeite, ou a banha de porco se não for refinada, o óleo de coco. E sim, é mais caro? Mas também não é para ficar usando assim, à vontade, né? É a mesma questão que eu falei, do que foi que eu falei aqui, de outra coisa que não, do molho. Você vai pagar mais caro, mas não é para você ficar usando em tudo quanto é coisa e numa grande quantidade, né? Não é para ficar fazendo, mas aí como é que eu vou fritar tal coisa? Então, peraí, se você tá fritando em imersão, né, mergulhando, você já não tá fazendo uma coisa legal. Então, se você reduzir, você vai ver que se você reduzir o consumo das coisas, você vai ver que não vai gastar muito. Você não precisa usar tanto para fazer as coisas. Eu uso até para fazer arroz aqui, para fazer legumes. E o meu vidrinho de azeite, lógico que eu moro sozinha, dura quase 2 meses. Então, tentem trocar esse tipo de gordura para que vocês não tenham, não atrapalhem o emagrecimento de vocês e além também de não trazer risco para a saúde, como é o caso de doença cardiovascular. Quinto alimento. Esse aqui é uma mistura de alimento com não alimento, que é a famosa batata frita. Eu sei que muitas pessoas amam batata frita, assim como eu também gosto, não vou mentir. Eu adoro batata frita, mas há muito tempo eu parei de comer isso a qualquer hora, em qualquer lugar, né? A batata frita, ela combina duas coisas aí, que eu falei das duas coisas e ela combina as duas, ou seja, uma bomba ali, né? Você tem um excesso de carboidrato, né? Você come uma porção de batata frita ali, não tem proteína, é só o carboidrato. E combina gordura. E adivinha qual gordura que é? É a que eu acabei de falar, que são dos óleos vegetais. Então, quando você combina, vou falar isso de novo, falei isso acho que na última live para vocês entenderem. Nunca combine, a pior combinação que você pode fazer é de excesso de açúcar e excesso de gordura. Alana, mas batata é açúcar? Sim, no final das contas, o carboidrato ali vira açúcar, também é açúcar, tá? Quando você combina isso com uma gordura ruim, que é do óleo vegetal, que é o óleo da fritura ali, da imersão, você tem uma bomba de calorias. Além de ter muita caloria, o que seu metabolismo faz? Ele compete gastar essa energia do carboidrato com a energia da gordura. Como a energia do carboidrato, ela é uma energia de via preferencial, o seu metabolismo prefere gastar a energia do carboidrato, ele vai deixar essa gordura para lá. Opa, fica aqui de lado, vou armazenar aqui, porque eu preciso lidar com esse monte de glicose que tá aqui. E aí, o que ele faz com esse monte de glicose? Parte vai ser armazenada no seu glicogênio muscular, ou seja, vai para a energia dos seus músculos. Parte vai para o glicogênio hepático, que é lá no fígado, que é muito pouco essa quantidade de um de outro, e a maioria disso vai ser armazenado, adivinha como? Na forma de gordura. É aí que você ganha seu pneuzinho, que você ganha aquela gordurinha a mais. Então, se você pretende emagrecer, se você pretende ter mais saúde, pare com esses exageros de ficar comendo batata frita. Você está combinando duas coisas que não são para ser combinadas, que vão causar tudo isso. Quer um outro exemplo disso? Dessa combinação de
gordura e carboidrato? Sorvete, né? Tem muita gordura e muito açúcar junto. Bolacha recheada tem muita gordura e muito açúcar junto. Então, você junta as duas coisas e acontece isso que eu falei. Prioriza o metabolismo da glicose e aí essa gordura toda vai ser estocada. Você ganha gordura muito mais fácil desse jeito. Por isso que não é pra exagerar nisso daí. Isso é pra comer uma vez ou outra. Eu também gosto. Eu sei que é gostoso, né? Se não fosse gostoso, todo mundo... a maioria das pessoas não iam gostar, óbvio. Mas a gente precisa se atentar. Então, se você tem esse objetivo, né? E isso eu falo pra todo mundo, em questão de saúde, não exagere nessas coisas. Evite comer essas coisas. Sexto, alimento. Que não é alimento, produto alimentício. Empanados industrializados. Sabe aqueles empanados de steak ou empanados mesmo daqueles pequenininhos? Isso também, na minha opinião, é um veneno, tá? Não consumam isso, gente. Tem outras coisas que vocês podem colocar no lugar disso. O próprio frango, às vezes sai até mais barato. O ovo, vocês podem usar outros tipos de proteína. Muitas vezes as pessoas vão pela praticidade, mas isso não é desculpa para você ficar usando isso. E isso daqui, não falo nem quem da batata frita, eu sei que às vezes uma vez ou outra a gente vai acabar comendo uma porçãozinha de batata frita, isso é normal. Tem um alimento ali, né? Querendo ou não, tem a batata. Agora, esses nuggets, esses empanados, é uma coisa que pra mim é uma coisa inegociável. Quem me conhece, quem é meu paciente, sabe que eu sempre falo dos inegociáveis na consulta, né? Um dos inegociáveis pra mim é a margarina e outro inegociável pra mim é isso daqui, o empanado, né? Ali você concentra, e não é barato, tá? Não é barato. Tem aquelas marcas que são um pouco mais baratas, mas mesmo assim, você pôr na balança, você vai ver que às vezes se você comprar uma proteína dessa que é mais barata, né? O frango, por exemplo, você vai pagar mais barato, ou vai pagar o mesmo preço. Então, você concentra. Isso que eu acabei de falar da batata frita, você concentra ali também. Então, uma grande quantidade de... Ai, meu Deus, o computador quase caiu. Uma grande quantidade de carboidrato, mais uma grande quantidade de gordura. Até me desconcentrei aqui, achei que ia cair tudo. Voltando, até o coração até acelerou. Você concentra uma grande quantidade de carboidrato com uma grande quantidade de gordura, igual a batata frita. Só que ali, além disso, o que você tem mais? Um monte de aditivo. Então, tem realçador de sabor, tem corante, tem um monte de aditivo químico e mais, né? Muito pouco de frango. Às vezes, quase nada de frango. Às vezes, é uma mistura que eles fazem ali e que não tem nada de frango. Vem lá como o steak de frango, mas praticamente não tem. Então, você tá pagando por uma coisa que você acha que às vezes pode ser melhorzinha, mais saudável, né? E porque você vai fazer assado, não é assim? Eu compro, mas eu faço assado. Eu já tive pacientes que tinham um problema seríssimo ai, gente, fugiu agora. Não é gastrite, é refluxo. Tinha um problema seríssimo de refluxo, que não pode nem passar perto dessas coisas. E a pessoa era viciada em comer esses steaks. Por várias e várias vezes, por várias e várias consultas, a pessoa não conseguia parar de comer. Por quê? Viciada em praticidade, né? Que não quer partir para as outras coisas, mas que precisa ser feito. E, além disso, a pessoa tinha essa falsa ideia de que se ela fizesse no forno, isso seria melhor. E não é, porque ele já é um produto pré-frito. Então, antes mesmo de você colocar no forno, aquilo lá já foi frito. Então, já não é saudável por si só. Então, tem vários aditivos, tem muito açúcar, tem uma combinação de carboidrato e gordura muito grande. E se você for fritar ainda, meu amigo, piorou, né? Que aí você vai pôr na imersão, acabou com tudo. Então, não usem esse tipo de coisa. Usem qualquer tipo de proteína, menos isso. Até uma proteína que... mas até uma que é mais gordurosa, uma sobrecoxa de frango, sim, é muito melhor do que isso. 1000 vezes melhor, né? Acabei de falar que a gordura dos alimentos naturais, elas não fazem mal. Bom, sétimo, embutidos. Já cheguei no 7, rapidinho. O que são embutidos? Os embutidos, eles são mortadela, o que mais? Linguiça, salsicha. Deixa eu ver quem tá aí antes de ir. Yasmin, Cristina, a Jéssica, minha paciente linda. Vaísa, Douglas, sejam bem-vindos, tá? Se vocês quiserem colocar aqui
desses alimentos, quais vocês consomem aí no dia a dia de vocês. Eu vou achar interessante saber quais vocês gostam mais e é mais difícil. Eu vou falar o meu no final. Bom, então chegamos nos embutidos. Os embutidos são mortadela, linguiça calabresa, salsicha. Eu coloquei mais aqui o bacon, tá? O bacon é assim. Ele é saudável desde que seja um bacon também natural, porque por mais que, olha que coisa, né? Até isso, as pessoas leigas também às vezes não têm noção disso. Você pensa que é só tirado do porquinho ali, tá tudo certo, tudo natural. E não, tem bacon refinado também. Você precisa olhar lá no rótulo, porque às vezes tem muita coisa adicionada, inclusive açúcar, tá? Presunto. Enfim, tem várias coisas aí, tudo isso que eu falei é embutido. E por que isso faz tão mal? Além de concentrar uma grande quantidade dessa gordura que é ruim pra gente, que é essa gordura extraída de óleos vegetais, que vão fazer esse excesso, que vão fazer esse acúmulo de gordura no seu corpo, vão formar aquela barriguinha que você não quer, enfim, vão fazer todo esse acúmulo, vão impedir, além de acumular, vão impedir que você queime a gordura que você já tem. Além de tudo isso, você tem acúmulo além de todo esse acúmulo e que impede também a queima de gordura, você tem um grande excesso de sódio. O que vai acontecer se você consumir muito sódio além das suas necessidades? Você vai inchar. Então, aquela pessoa que come tudo isso que eu falei aqui, né, ou boa parte disso, e ainda come esses embutidos ali no dia a dia, é uma pessoa que vai reter bastante. A pessoa que vive no inchaço, eu não sei o que eu tô fazendo, eu bebo bastante água, mas por outro lado, tá consumindo muito alimento com sódio. Coisa que é muito industrializada, congelado, isso vai ter excesso de sódio, isso vai causar inchaço, você vai ficar inchado. Então, isso aqui é pra você comer de vez em quando. Eu gosto muito, a Yasmin falou salame, delícia, também concordo, eu amo salame, eu como de vez em quando também, mas é de vez em quando, é isso que eu tô falando, né? Tem coisas que ainda dá pra você comer de vez em quando, agora tem coisas que eu diria pra você realmente tirar da sua alimentação. O bacon é uma coisa que dá pra deixar, se for o natural, como eu falei, sempre olhar o rótulo. O salaminho, às vezes, de vez em quando, não é uma coisa que você vai comer todo dia, né? Agora, o que eu tô falando aqui é que às vezes a pessoa pega e come todos os dias ali um presunto no café da manhã, né? Então, presunto, queijo, com salame, sempre tem isso todos os dias, no café da manhã e no café da tarde. Se você fizer isso todos os dias, já é um excesso. Se você fizer uma vez por dia, já é excesso. Isso são coisas para você comer de vez em quando. A linguiça, né? Linguiça de churrasco, e usando churrasco. Come no churrasco uma linguiça, não vai fazer mal para ninguém. Agora, se você tá consumindo isso no seu dia a dia, também com a desculpa de que é praticidade, é muito ruim também. A Yasmin falou, como eu sei que o bacon é natural, tem que olhar, se você pegar e comprar no mercado, você vai ver lá no pacotinho, tem que ter o ingrediente que tem, assim como a banha de porco. Se você pegar a banha de porco e tiver outros ingredientes, né, como açúcar ou algum aditivo químico ali, não é uma opção legal. Então, sempre olha naquele pacotinho que tem. Se tiver só bacon lá, enfim, só a gordura, a coisa do animal, não vai ter problema nenhum, tá? Linguiça pimentada de churrasco, a Vaísa falou. Exatamente, são coisas que a gente gosta. Eu gosto de comer uma linguiça. Eu não gosto muito da pimentada não, mas eu gosto de uma que é recheada com queijo, sabe? Então, no churrasco ali, você vai comer essas coisas, né? Lógico que sempre sem exagerar e tudo mais. Mas quantas vezes você faz... Eu sei que tem gente que é churrasqueiro, tá? Que come churrasco todo fim de semana, não é o meu caso. Mas se você vai comer isso uma vez por mês, sei lá, uma vez a cada 2 meses, que faz muito tempo que eu não vou no churrasco, é normal você comer, é gostoso de comer, né? Agora, você ter isso no seu dia a dia é que não dá pra fazer. Você vai ter um excesso muito grande de gordura, de calorias, de sódio, de aditivo químico. E qual que é o problema como eu falei, do sódio você vai reter, você vai inchar. E qual que é o problema, então, resumindo, né, de todas essas coisas aqui que eu falei, de você ter esses tipos de alimentos na sua alimentação no dia a dia? Você acumula gordura, né? Você, além de acumular gordura, você impede que essa gordura que você já tem seja metabolizada, ou seja, queimada, que é o que você quer. Além disso, essa questão dos aditivos químicos nesses produtos industrializados, qual que é a grande questão? Por que isso faz tão mal?
por vários motivos, né, que mexem no seu metabolismo, mas um que eu acho bastante importante você se atentar. Como eu falei, eles mexem com o seu paladar, eles mexem até com o seu cérebro. Todos esses alimentos, eles são feitos para que você coma mais, para que você sinta mais vontade de comer. Eles misturam várias coisas que para o seu cérebro fica meio que numa loucura, sem entender que sabor é esse, porque não é um sabor que está disponível na natureza. Não é algo que a gente está acostumado, o nosso paladar está acostumado. Então, quando a gente estimula demais isso, tudo aquilo que tem um gosto mais natural, a gente passa a deixar mais de lado. Então, a gente sempre quer mais daquilo. E aí, aquela cenoura que a gente come, aquele brócolis que a gente come, como eu dei o exemplo no início da live do amendoim, né? Aquele amendoim natural que a gente come passa a não ter mais graça nenhuma. Por quê? Tá acostumado a comer tudo com esse excesso de aditivo, com esses realçadores de sabor. Então, você sempre vai querer mais dele. Você não vai querer sentir mais o gosto. Como eu falei, né? Já dei esse exemplo outras vezes. Por mais que você ame brócolis é o meu vegetal preferido na vida, como é o meu caso de berinjela e abobrinha, né? Por mais que eu ame muito, aquele é o vegetal que eu mais gosto, eu não consigo comer além da minha necessidade ali, do que eu comeria uma outra coisa que tem um monte de aditivo, entende? É o exemplo que eu dei do amendoim. Se você pegar um amendoim puro, normalzinho, você não vai conseguir comer muito dele. Agora, pega um amendoim que tem realçador de sabor, o amendoim com casquinha, aquele amendoim cheio de coisa, cheio de temperinho. É óbvio que você vai querer comer muito mais, né? Você vai estimular muito o seu paladar. O que a Vaísa falou, posso usar a gordura de bacon natural para o preparo de outros alimentos? Pode, a questão é só não exagerar. Então, por mais que seja uma gordura natural, e eu sempre recomendo que use esse tipo de gordura para cozinhar, o exagero, né, sempre de qualquer coisa, até de água, se você beber demais, faz mal. Porque, querendo ou não, também é calórico. A questão é mais aqui por ser calórico e não pelo tipo de gordura, que é uma gordura natural. Então, se você for usar em tudo, muitas vezes no seu dia, você vai elevar muito ali o valor calórico da sua dieta. E dependendo do seu objetivo, não vai ser uma coisa interessante. Então, só se atentar um pouco na quantidade para não usar demais. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Vaísa, a Alessandra, conheço. Liliane. Nossa, as meninas da ótica aqui que eu já trabalhei estão em peso aqui, hein? A Lê, a Vaísa, a Liliane. Ó, entrou bastante gente. Kátia, Mica. Que legal, gente, que vocês estão aí. Patrícia Rodrigues. E aí, gente, o que vocês acharam da live de hoje? Foi útil para vocês? É interessante esse tema aí o que a Liliane falou. Amo muito tudo isso, mas como de vez em quando. Esse é o segredo de tudo, né? Que eu tenho que falar aqui. Comer de vez em quando. E algumas coisas aí que eu falei que são os inegociáveis, que pra mim, Alana, são coisas que não dá pra ficar abrindo exceção, como é o caso dos óleos vegetais. Se puder, você tira. Margarina, tira. Molho pronto, sempre usar um molhinho mais natural, super fácil de fazer. Já ensinei coisa com iogurte que você faz ali rapidinho, gente, não tem essa desculpa não. E essas bebidas açucaradas também, né, que também acho que não tem que usar nunca. Enfim, outras coisas aí a gente acaba relevando, né, porque somos seres humanos, tem coisas que a gente gosta, como é a batata frita, né, de vez em quando tudo bem. Um embutido, que é um salaminho, coisa que a gente gosta. O meu tio Otávio, muito bom, não vou comer mais amendoim. Não precisa deixar de comer amendoim, é só você procurar esse que eu tô falando. Se tiver casa de produto natural perto de você, daquelas que você compra por quilo, você pede aquele amendoim sem sal, sem nada. O próprio amendoim mesmo, que não vai ter erro. Se quiser, você coloca o salzinho em casa. Porque esses de pacotinho do mercado, aí você vai ter que olhar. Porque a maioria tem gordura, tem maltodextrina, tem realçador de sabor, tem um monte de coisa que não faz sentido nenhum ter um simples amendoim, né? Bom, resumindo é isso, gente, a live de hoje. Outra coisa que eu ia falar aqui. Ou então, as bebidas açucaradas, né, que eu acho que não precisa ter de jeito nenhum na alimentação.
achocolatado, mesmo aquele light, tá? Hoje em dia tem esse light no mercado que eu acho que ele não tem açúcar, se eu não me engano, mas ele tem gordura, ou é vice-versa, enfim, mas de qualquer jeito não é uma boa opção. Os molhos prontos, você pode fazer os molhinhos, como eu falei, fazer o molho de tomate natural, inclusive a Yasmin fez esses dias, né, Yasmin? E você pode congelar, é ótimo. Batata frita de vez em quando, o óleo troca por azeite, por manteiga, por óleo de coco. Empanados também é uma coisa que pode tira aí da sua vida, da sua rotina. Gente, nem é gostoso, vamos falar a verdade? Nem é bom isso daí, vamos tirar, né? E os embutidos, deixa pra de vez em quando aquele salaminho, que eu também gosto. Aquele salaminho, aquela linguiça no churrasco. Mas fora isso, não usem isso no seu dia a dia. Usa as proteínas normais aí, ovo, frango, carne de porco, peixe, enfim, qualquer tipo de proteína que você puder usar e não usar isso daí. Certo, gente? Eu vou encerrar aqui a live, daqui a pouco vai dar o tempo. Gostei muito da participação de vocês. A Liliane falou, super útil, sigo sempre suas dicas, procurando sempre alimentos mais naturais no dia a dia. Isso aí, sempre alimentos naturais. É sempre o melhor, o in natura, sempre, sempre, sempre. Comida de verdade, sempre. E Yasmin, muito fácil de fazer, fica delicioso, que é sobre o molho. Tenho receita dele, depois da live eu vou postar, deixo ele nas stories pra vocês verem a receita, super fácil. E é isso, gente. Obrigado por todos que estiveram aí mais uma vez, escutando aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. Levem isso para a vida de vocês, para o dia a dia, para a comida de vocês, para a refeição que vocês forem fazer para a família. Sempre entender que a comida de verdade, ela deve fazer parte da maior parte do seu dia. E as exceções, como o nome diz, são exceções, né? Um beijo e até a próxima. Beijo!